Você já percebeu como certas dores simplesmente não vão embora? Você pode mudar de trabalho, de cidade, de relacionamento, pode até dizer que superou, mas no fundo aquela mágoa continua lá, pesando no seu coração, sabotando a sua felicidade e te mantendo presa ao passado. O que talvez ninguém tenha te contado é que o perdão não acontece de uma vez, ele vem em fases. E se você sente que ainda carrega esse peso, pode ser que você ainda esteja presa a alguma delas. Hoje eu vou te ajudar a entender em que fase do perdão você está e, mais importante do que isso, como atravessar essa ponte para enfim se libertar de verdade. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Samantha Silvani, escritora, terapeuta holística, e ninguém sabe melhor como é difícil perdoar do que uma canceriana, porque esse é um signo extremamente rancoroso e ressentido, e essa sou eu. Como nada é aleatório nesse universo, as características mais marcantes do nosso signo solar também revelam a nossa bagagem emocional, aquilo que trazemos para ser resolvido nesta existência. Então, obviamente, alguém como eu, ressentida e rancorosa, tem como prova de vida aprender a perdoar, não tem para onde correr. E é por isso que eu posso dizer que eu sou PhD em perdão pela Universidade da Vida. Tudo que eu vou compartilhar aqui eu validei com a minha própria experiência. Falar sobre perdão nunca é fácil, porque significa falar de feridas emocionais, situações desafiadoras e pessoas que nos machucaram de verdade. A primeira fase do perdão é também a mais óbvia: reconhecer a necessidade do perdão para que a vida possa fluir. No fundo, todo mundo sabe que é preciso perdoar, mas o que ninguém te conta é que o maior inimigo do perdão é o ego. O ego é um mecanismo interno de desafio espiritual cujo propósito profundo é nos permitir evoluir através do autoconhecimento, das escolhas conscientes e da conexão com a luz divina. Algumas características do ego são a ilusão da separatividade, acreditar que estamos isolados e separados do todo, foco excessivo na aparência e no reconhecimento externo, então tá sempre buscando a validação do outro. O ego também provoca emoções como medo, julgamento, apego, fazendo com que a gente viva sempre na defensiva e gerando cada vez mais sofrimento. Ele também é responsável pela nossa dificuldade de perdoar e soltar as mágoas, porque de certa forma o ego se alimenta da energia de dor e ressentimento. E é por isso que é importante entender uma coisa: se você perdoa ou não uma pessoa, isso não vai fazer nenhuma diferença na vida dessa pessoa. O outro não vai pagar pelo que te fez, não vai sofrer e nem vai deixar de viver só porque você não o perdoou. Aliás, se essa pessoa já perdoou a si mesma, ela está livre do karma pelo que ela fez, para que você tenha uma ideia de como o perdão é uma ferramenta poderosa de transformação espiritual. A segunda fase consiste em permitir-se sentir e reconhecer a sua dor. Tem gente que acredita que perdoar o outro é como se estivesse invalidando os próprios sentimentos, como se a partir daquele momento tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu não tivesse valido de nada e ela estivesse liberando o outro da responsabilidade pelo que ele fez. E essa é uma das maiores armadilhas do ego para que você continue presa nesse ciclo de sofrimento. Porque você só tem o poder de libertar a si mesma, você não tem o poder de libertar o outro. Então, quando você decide perdoar o outro, você está escolhendo livrar a si mesma das amarras de dor, mágoa e ressentimento que estão atraindo sempre as mesmas situações para a sua vida. E quando seu inconsciente comanda a sua vida, não importa o que você faça, mesmo que você tenha atitudes completamente diferentes de antes, o resultado vai ser o mesmo. Você pode até acreditar que já perdoou apenas porque aprendeu a seguir em frente apesar do que aconteceu, mas você só engana a si mesma. A sua energia não mente. Enquanto você negar a importância do perdão e não compreender o aprendizado profundo por trás dessa experiência, a sua vida vai continuar bloqueada. Quando você reconhece que não dá mais para viver assim e que você merece essa libertação, o verdadeiro processo começa. Mas para que isso seja possível, antes de mais nada, você precisa acolher os seus sentimentos. Permita-se sentir raiva, tristeza, frustração, mágoa. Não se culpe nem se julgue, simplesmente sinta. Valide o seu direito de sentir, reconhecendo os gatilhos aos quais você é mais sensível. Se questione qual é a situação ou a circunstância que você considera mais difícil de perdoar. É aquilo que te provoca um sentimento de rejeição, abandono, traição? O que acontece quando dispara esse gatilho? Será que a dor que você sente é proporcional ao acontecimento naquele momento presente ou te conecta com alguma memória que já te causou muito sofrimento? Só um adendo. O caminho mais fácil para perdoar alguém é através da empatia e compaixão. É você tentar olhar para esse ser humano que te feriu como alguém imperfeito, cheio de aprendizados, processos e com uma bagagem emocional que você talvez não conheça. Então ele possivelmente também tem as suas dores e pode estar projetando em você algo que não foi curado. Quando você começa a olhá-lo dessa maneira, te ajuda demais
demais para liberar o peso dessa situação. À medida que você se conhece profundamente e se dar conta do que essas situações revelam sobre você mesma, você está entrando na terceira fase, que significa que é o momento de romper o papel de vítima. É importante ressaltar que o perdão não te faz melhor que o outro. Então você não perdoa alguém porque você é melhor do que ele ou para ficar por cima da situação. Você perdoa para que você fique mais leve e para que seus caminhos comecem a abrir. É totalmente sobre você e não sobre o outro. Quando você tem uma longa lista de pessoas a perdoar e você está guardando ressentimento há muito tempo, isso significa que você também está constantemente se colocando no lugar de vítima, como se essas pessoas ou até mesmo a vida estivessem em dívida com você. Tem pessoas que estão tão apegadas ao papel de vítima que elas passam a vida inteira em sofrimento em decorrência a uma situação que, quando aconteceu, elas consideraram imperdoável. E às vezes, numa tentativa de punir a pessoa pelo que fez a ela sofre para fazer o outro, ou quem estiver perto, se sentir culpado pelo sofrimento dela. E cada vez que alguém assume essa culpa, está validando o lugar dela de vítima. Então, realmente, ela não vai ver a necessidade de mudar, porque vítima não assume nenhuma responsabilidade. E é muito mais fácil para esse tipo de pessoa encontrar culpados para suas frustrações do que realmente ter disposição para uma mudança profunda e verdadeira na própria vida. Então, não tem para onde correr. Para alcançar o perdão verdadeiro, é necessário assumir a responsabilidade sobre o que aconteceu e parar de buscar culpados. Chega um momento em que você começa a perceber algo que antes era impossível de admitir. Talvez você tenha permitido que certas situações acontecessem, talvez você tenha agido de uma forma da qual você não se orgulha. E esse entendimento te leva à quarta fase do perdão: perdoar a si mesma e liberar a culpa. Aqui você reconhece a importância do auto-perdão, porque depois de perceber o quanto não perdoar o outro tem sabotado sua vida, pode ser que você comece a se culpar e até acredite que se você tivesse feito as coisas diferentes, nada disso teria acontecido. E a culpa é uma das maiores armadilhas do ego para desafiar a sua evolução. Ela te mantém presa a um falso arrependimento que não te leva para lugar nenhum. Se você se colocou em certas situações de forma inconsciente, isso não significa que fez algo errado. Pelo contrário, de que outra forma você iria descobrir o que precisa ser curado se não fosse através daquilo? Você fez o melhor que pôde naquele momento com as informações que você tinha. E isso já é um grande motivo para você se perdoar. Pode ser que você também se castigue porque se responsabiliza pela dor do outro e acredita que você foi a causa da dor do outro. Mas veja bem, da mesma forma que as pessoas que entram na sua vida te mostram que precisa ser curado dentro de você, você também serve de espelho para o outro. É uma via de mão dupla. Em qualquer situação em que você se relacione com outras pessoas e que haja duas ou mais pessoas envolvidas, todas elas têm um aprendizado em comum, como se compartilhassem do mesmo propósito para terem se cruzado naquele momento. Nenhuma delas é totalmente inocente e nenhuma delas é totalmente culpada, porque cada uma delas está tendo um aprendizado que corresponde à sua experiência e seu nível de consciência. Ou seja, mesmo que do seu ponto de vista você acredite que já fez coisas ruins, se a partir dessas experiências você decidiu se tornar uma pessoa melhor do que antes e conseguiu honrar a sua verdade, então talvez isso tenha sido uma das melhores coisas que já te aconteceram. Não se esqueça que nós estamos em um caminho de aprendizado. Toda e qualquer experiência, independentemente de ter sido positiva ou negativa, serve para o nosso crescimento espiritual. Só Jesus é perfeito, nós ainda temos que aprender muito para ascender espiritualmente. Se perdoar ao outro pode fazer sua vida fluir, perdoar a si mesma pode mudar completamente sua realidade. Porque é justamente o medo, a culpa e o apego, presos em nosso inconsciente, talvez até por mais de uma encarnação, que manifestam os desafios na nossa vida. Por incrível que pareça, é muito mais fácil perdoarmos alguém que nos feriu, principalmente se essa pessoa for da nossa família, do que perdoarmos a nós mesmas. Porque quando uma criança não se sente amada pelos pais, ela não deixa de amar aos pais, ela deixa de amar a ela mesma. Então o desafio não é perdoar os pais, é aprender a se amar completamente. Inclusive, se você chegou até aqui e já está se identificando com esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque cada semana eu trago conteúdos para te ajudar no processo de cura emocional, autoconhecimento, sempre alinhados com a espiritualidade. Se você chegou até aqui e já entendeu que o perdão é muito mais profundo do que simplesmente esquecer o que aconteceu. Ele tem um propósito espiritual. A quinta fase do perdão consiste em ser consciente que a liberação emocional é uma das suas provas e missões de alma. Se sentimentos como traição, mágoa, decepção, julgamento são recorrentes desde a sua infância, isso significa que as experiências às quais você foi submetida já estavam destinadas a acontecer. Ou seja, sua alma já havia escolhido essas vivências como parte do seu programa de vida.
vida. Agora, quando eu digo que a sua alma escolheu essas vivências, não significa que ela quis intencionalmente sofrer, mas que por uma questão de equilíbrio kármico e buscando a ascensão espiritual, ela estava ressoando com determinadas experiências que iriam ajudá-la a despertar para o seu propósito de vida. Dito isso, a escolha da sua família, dos seus pais e do seu signo não foi aleatória. Foi exatamente na medida certa para o seu aprendizado. Da mesma forma, as experiências que você atraiu também tinham como objetivo te mostrar o caminho para a sua libertação. Pode ser que você só tenha se dado conta da mágoa que guardava no coração na fase adulta, quando de repente sofreu uma decepção amorosa que envolveu uma traição. Mas a origem dessa dor vem de muito antes disso. A pessoa que te traiu nesse caso foi um catalisador para que você pudesse enxergar a emoção que estava presa no seu inconsciente. Ela trouxe à tona uma lição de vida que você precisava experienciar para que pudesse, enfim, liberar o seu coração da mágoa e do ressentimento. O perdão atua diretamente na energia do coração, conectando-nos à energia amorosa de todo o universo. Quando eliminamos as resistências causadas pelo ego, alinhamos a nossa existência a um propósito maior, onde não há mais separação com o todo, e a luz divina pode fluir livremente através de nós. Não é lindo perceber isso? Em outras palavras, a quinta fase do perdão é a consciência de que tudo em nossa vida tem um propósito espiritual que nos ensina a amar, a nós mesmos primeiramente e a todos os envolvidos em nosso aprendizado. Então, nessa fase já não há mais necessidade de perdoar ninguém, nem tampouco a você mesma, porque agora você compreende que todas as experiências te ajudaram a te lembrar de quem você realmente é e retomar o poder da sua própria vida. Se não há perdão, não há culpa. E se não há culpa, não há apego. E se não há apego, não há medo. E se não há medo, não há sofrimento. Assim é, assim está feito e assim será. Nessa fase você passa a identificar as suas emoções e se permitir senti-las, porque faz parte dessa experiência como humana, estamos aqui para isso. Mas ao mesmo tempo você não se define mais por elas. O ego já não dita as regras do seu destino. Agora você se torna verdadeiramente livre, transformando suas sombras em luz e a sua dor em consciência elevada. E mesmo que você seja do signo de Câncer, é possível. Agora eu quero saber de você. Em que fase do perdão você sente que está hoje e o que você considera mais difícil nesse processo? Comenta aqui embaixo pra gente conversar. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Gratidão e até o próximo vídeo.